Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre Júlio César, da nossa playlist de história sobre Roma. Júlio César, para quem não sabe, ele nasceu Caio Júlio César. O nome dele tem sido sinônimo de autoridade nos últimos 2000 anos. Governantes, com inveja de suas conquistas, se rebatizaram de César, como os imperadores romanos, os soberanos do Império Alemão, os Kaiser, e os soberanos do Império Russo, os Czar. Durante o auge do verão romano de 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz a um menino, o seu primeiro filho. E o menino recebeu o nome de Caio, seguindo pelo nome de seu clã, Júlio, e pelo nome de sua família, César. Aos 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil. Era punido fisicamente por todos os seus erros. Aos 15 anos de idade, César começou a acompanhar o seu pai ao fórum. O pai de César era um senador, mas, por trás das portas do Senado, sua carreira política fracassava. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Bom, César tinha 15 anos apenas quando seu pai morreu, e ele se tornou o chefe da casa, tendo que manter a sua família e também cuidar de sua própria ascensão política em Roma. Com 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que César pudesse aproveitar o que traria de bom essa união, Roma mergulhou em uma guerra civil de novo. E quem tomou o poder após essa guerra civil confiscou os bens de César, isso mesmo, colocando a sua vida em risco. Mediante a isso, César fugiu de Roma e foi para o exército. Devido ao prestígio de sua família, recebeu logo um cargo de oficial. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações pela sua bravura, e então recebeu notícias de que a situação em Roma havia mudado. Ele prestava muita atenção à sua aparência pessoal, sempre fazia barba, era sensível à sua prematura perda de cabelo, e apesar de sofrer de epilepsia, sua capacidade física era fenomenal. A arte de falar em público é imprescindível para quem quer ter uma boa ascensão política. Por isso César viajou para a ilha de Rhodes, na Grécia, para aprender com um orador as artes de falar em público. Só que nesse caminho, durante o trajeto, César foi sequestrado por piratas. E quando os piratas pediram um resgate de 20 talentos, César disse: "Vocês não sabem quem eu sou?" E ofereceu pagar 50 talentos de prata. Enquanto seus amigos se apressavam para juntar o dinheiro do resgate, César se instalou com os sequestradores. Quando ele queria dormir, ele mandava que se calassem. Ele também leu suas poesias para eles, e se eles não admirassem seu trabalho, os chamava de selvagens, ignorantes, e entre gargalhadas ameaçava enforcar a todos. Plutarco. Os piratas, é claro, ignoraram as ameaças de Júlio. Só que Júlio César, assim que foi liberto, perseguiu os piratas, encontrou-os e os crucificou. Porém, acabou tendo pena por ter convivido com eles e acabou degolando-os, cortando suas gargantas para que não sofressem a morte por crucificação até o fim. E aos 30 anos deu mais um passo para sua carreira política, conquistando um posto administrativo em uma das províncias ibéricas de Roma. E foi nesse cargo que ele recebeu, na Península Ibérica, que César viu um busto de Alexandre o Grande. E ele ficou frustrado ao saber tudo que Alexandre havia realizado com 28 anos. E com 31 anos ele ficava preso ali com coisas administrativas. Então César chorou. Seu posto na Ibéria lhe garantiu a entrada automaticamente no Senado, e como senador podia ter uma faixa de cor púrpura, extraída de caracóis marinhos em sua túnica. Púrpura era a mais cara e a mais desejada das cores. A morte de sua primeira mulher lhe permitiu que se casasse novamente. Sua nova esposa, Pompeia, lhe trouxe uma nova aliança com uma parte do Senado, mas César não era aceito pela elite.
e por isso se voltou para a pobreza romana e lá se promoveu. Com seus esforços, colheu uma recompensa: a responsabilidade pela diversão romana. Com isso, César gastou uma enorme quantia de dinheiro emprestado para realizar jogos extravagantes como jamais haviam visto. E 320 gladiadores vestidos de prata lutavam até a morte para a diversão do público. Tudo isso fez com que se tornasse cada vez mais importante. Durante a noite, Júlio César era um cidadão da sociedade romana. Graças aos seus jantares sensacionais, ele conquistava muitas mulheres. Mas durante o dia, um mafioso. César montou uma complexa rede de apoio. Aos 36 anos, testou sua popularidade com o público candidatando-se ao cargo de sacerdote supremo de Roma. César apostou nessa eleição com todas as suas forças, e no dia da contagem dos votos ele disse à sua mãe quando saiu de casa: "Mãe, eu volto à noite, ou como um sacerdote ou como um mendigo." César pegou tanto dinheiro emprestado e investiu tanto, que se ele não ganhasse ele estava falido. Isso representaria a total ruína de Júlio César. Mas César venceu, e como sacerdote supremo ganhou ainda mais prestígio. Ganhou fundos e uma residência oficial cercada de muros altos ao lado do fórum. César ainda desejava se tornar cônsul, e por isso iniciou uma aliança política com 2 romanos que poderiam ajudá-lo. Um deles era Crácio, um aristocrata de vastas riquezas, e o outro era Pompeu, o maior general romano até o momento, que tinha acabado de conquistar a Síria, a Palestina e parte do Oriente. Os 3 formaram o primeiro triunvirato. Em 59 a.C., a riqueza de Crácio e os soldados de Pompeu possibilitaram que César se tornasse cônsul, sendo que o novo cônsul se negava a dividir o poder, e imediatamente começou a intimidar seu co-cônsul, ordenando que lhe atirassem estrume, que o atacassem e que o forçassem a ficar em casa. Quando César se tornou cônsul, deixou de lado toda a tradição e formalidade ao lidar com seus colegas políticos. Os senadores acharam isso inconcebível, e César se tornou violento. À medida que seu polêmico ano como cônsul chegava ao fim, César se preparava para dirigir o governo de uma grande província, e seus inimigos no Senado tentaram fazer com que ele se tornasse apenas um supervisor de florestas na Itália. Mas César tinha um apoio suficiente para recusar esses insultos. Ele foi eleito governador da Narbonesa, da Gália Cisalpina, e também assumiu o governo da Gália Transalpina posteriormente. Como comandante das legiões de suas províncias, ele estabeleceu uma enorme base. Era tudo em função de construir a imagem de César. E ficou bem claro que tudo o que ele queria era uma guerra para se autopromover. E ele não precisou esperar muito. Em 58 a.C., as tropas de César interceptaram um grupo de bárbaros que estava passando de um lado para o outro e acabou entrando no Império Romano. E após derrotá-los, sem autorização ou permissão do Senado, César acabou atacando e marchou para o norte, invadindo as terras ainda não conquistadas da Gália. Ele estava disposto a conquistar um triunfo e ter as honras de uma procissão pelas ruas de Roma. Só tem uma coisa, uma das coisas mais assustadoras é que para você conquistar um triunfo, você tinha que matar pelo menos 5.000 pessoas. Houve 70 triunfos em pelo menos 200 anos. Roma estava determinada a se expandir, sendo que a direção e extensão de tais expansões não foram planejadas, sendo resultado das sucessivas decisões de seus generais. As conquistas de César pareciam intermináveis, e ele incorporou mais de 60 tribos bárbaras ao Império Romano. Ele foi o primeiro homem a construir uma ponte no rio Reno, e também foi o primeiro de Roma a invadir a Bretanha. Contudo, sua trajetória na ilha da Bretanha não foi tão bem sucedida, devido às condições climáticas e às tropas inimigas existentes na ilha. Mas César se certificou de que Roma ouviria apenas o seu sucesso. Durante as guerras da Gália, César ia à frente de suas legiões, carregava mais peso do que os seus soldados, e por ser diplomata tramou seu retorno à política romana, enviando gloriosas descrições de sua habilidade militar. César era o responsável por carregar a bandeira para o início das batalhas,
e também por retirar os seus homens do campo e da linha de batalha, preparar os soldados e tocar a trombeta. E quando a batalha estava muito difícil, César pegava um escudo, ia para a frente de batalha e chamava cada um dos seus homens pelo nome. Uma maneira de encorajar os seus soldados. Em menos de uma década, César conquistou a área da atual França. E então ele resolveu que não valia a pena ocupar totalmente a Bretanha, invadir a Bretanha. Ele já tinha vitórias, dinheiro e conquistas o suficiente. O César de 50 anos de idade era bem diferente do homem que havia chorado em frente à estátua de Alexandre o Grande 20 anos antes. Tinha vivido o prazer da vitória e do poder absoluto. Na Gália era onipotente. Tinha um poder na qual não queria abdicar. César havia prometido terras para suas tropas, mas o Senado temia o conquistador da Gália e se recusou a cooperar. Por mais estranho que pareça, o maior problema de Roma foi não controlar os comandantes que estavam distantes. Seus opositores no Senado ainda estavam determinados a processá-lo por seu comportamento ilegal na última década. Bom, aí o Senado já tinha conseguido quebrar a aliança entre César e Pompeu. E o problema ficaria maior. O Senado agora se achava no direito de tirar o controle de César sobre suas tropas. Quando o Senado ordenou que César entregasse o controle de suas legiões, ele se recusou e, indignado, declarou guerra a Roma. A escolha era bem simples. César podia se sujeitar ao julgamento, que poderia lhe gerar um exílio, a morte, ou ele poderia ir até o fim e lutar. E foi o que ele fez, declarando: a sorte está lançada, atravessou o rio Rubicão, que demarcava o nordeste da Itália, e marchou em direção a Roma. Seus experientes soldados marcharam rumo ao sul e destruíram os inimigos que estavam organizados na defesa do caminho para Roma. As cidades da Itália temiam César, mas foram poupadas. À medida que os portões da cidade se abriam sem luta, os senadores de oposição, como Cícero, se sentiam cada vez mais perdidos. Quando César chegou a Roma, sua oposição já tinha fugido, mas em poucas semanas Pompeu já havia organizado suas tropas. Depois de uma vitória na Ibéria, César marchou para a Grécia para enfrentar o próprio Pompeu na jornada de Vassala. Chegando na Grécia, César tinha 22 mil homens a seu controle, uma proporção de quase 2 para 1 que Pompeu possuía. Porém, César se mostrou um general muito mais astuto na batalha e conseguiu vencer Pompeu, matando 15 mil dos seus homens. Então Pompeu fugiu e escapou da carnificina. Fugiu para o Egito e César foi perseguir Pompeu. Essa perseguição terminou quando César chegou em Alexandria e um jovem rei do Egito tinha ali um presente: a cabeça de Pompeu. César ficou então horrorizado com tamanha crueldade. Porém, se sentiu aliviado de não ter que matar Pompeu e nem ter que fazer algo a respeito disso. E no Egito, César acabou conquistando uma nova amante, a poderosa rainha do Egito, Cleópatra. E em 46 a.C., aos 54 anos, aconteceu finalmente a entrada triunfal em Roma que César queria. Por respeito e medo, os senadores fizeram de César um ditador. Os ditadores eram eleitos por períodos de 6 em 6 meses em momentos de dificuldade. Porém, César governou por 10 anos. César recompensou os seus soldados como havia prometido e o Senado não estava concordando antes da Guerra Civil. E também iniciou obras públicas, criando bibliotecas, canais e portos. César também ordenou a substituição do calendário lunar para o calendário solar com 365 dias, pois até aquele momento não se tinha certeza sobre meses, dias, o povo ficava meio perdido. O dia que César nascera virou feriado, e o mês que César nascera, o Quintílix, começou a ser chamado de Július, que é o nosso atual mês de julho. César foi nomeado pelo povo como ditador para sempre, e isso causou um grande descontentamento com o Senado, pois o Senado se perguntava: quem é esse homem que
se torna ditador eternamente, que tem um mês do ano com seu nome, que muda o calendário, que o seu dia de nascimento vira feriado? Ei, sou César. César lutou por 30 anos para chegar ao topo do poder de Roma, e agora possuía uma vida confortável, mas não tinha solução para os problemas de sua república. Então se voltou para a guerra. Os preparativos começaram para um ataque aos partas, os maiores rivais de Roma no Oriente. Os senadores não aceitavam muito bem essa posição toda, esse prestígio todo de César, que se comportava como um rei. César ignorou sua terceira esposa, Carpônia, favorecendo sua amante, Cleópatra. Estava instalada numa vila com seu filho não legítimo Cesário. Uma estátua dela estava sendo construída perto do Fórum, e para muitos isso era um anti-romano, imperdoável. Bom, a república tinha acabado, né? César era o ditador supremo de Roma. E então os 50 a 60 senadores decidiram que deveriam remover César do poder. Deveriam assassiná-lo. E eles decidiram que o dia do assassinato seria na reunião do Senado. O Senado estava em reforma, portanto foi escolhido um teatro de pedra em Roma para sediar a próxima reunião do Senado. No dia 15 de março, 3 dias antes da partida de César para a Ásia Menor, os senadores o cercaram assim que ele entrou no Senado. César recusou-se a entrar com seus seguranças, levar os seus guardas-costas para o Senado, pois ele dizia: eu prefiro morrer do que viver com medo. Tiraram suas adagas e o apunhalaram 23 vezes. Ali terminava o legado de César, ou pelo menos o seu governo sobre Roma. 5 dias depois ocorreu um funeral, na qual seu corpo foi cremado. Todo o povo de Roma o amava, e ali se despediram do seu ditador, Júlio César. Caio Júlio César. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre Júlio César de Roma. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre o primeiro imperador romano, que vai seguir na parte final desse vídeo. Pessoal, temos alguns vídeos de Segunda Guerra muito importantes aqui no canal também, tá? Eu fiz um vídeo sobre a Batalha da Normandia, eu fiz um vídeo sobre a invasão da França, eu também tenho um vídeo sobre uma pequena introdução a Napoleão. Eu espero que vocês curtam, foram muito bem feitos. Então dê uma olhada nesses vídeos aqui do canal também. Se inscreva, dê uma forcinha e deixe a sua opinião aqui, pois eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo sobre Júlio César e o quanto você gosta de Império Romano. Temos também uma playlist aqui no canal sobre Fórmula 1, pois eu abordo sobre Fórmula 1 e sobre séries também. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do Mais Informado e até a próxima!